Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. E que bom poder então nos reunir, nos encontrar através do nosso canal do YouTube, para deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, dia 18 de abril de 2018, vivenciando a terceira semana da Páscoa, a liturgia então nos propõe o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40, para a nossa reflexão, que vai nos dizer o seguinte: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, estamos vivenciando então esse tempo pascal, tempo de aprofundarmos e nos enriquecer na ressurreição do Senhor. Essa ressurreição que estamos assimilando a cada dia, a cada texto, a cada evangelho, e podemos então perceber como ela nos atinge, nos alcança no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. E é interessante, me pego muitas vezes a pensar o quão sem sentido é uma vida sem Deus. Por quê? Nós vamos buscar sempre algo para poder nos preencher, algo para nos satisfazer, algo para nos trazer felicidade, algo para poder então nos trazer paz. E aí nós vamos então mirando para todo e qualquer tipo de lado, e sabemos muitas vezes que as coisas que nós encontramos por aí surtem o efeito contrário. Muitas vezes, por exemplo, quem vai buscar esse prazer nas drogas precisa constantemente se alimentar dela para poder então suprir essa sua necessidade. E aí entra o vício, que leva à destruição da pessoa, e não somente dela, mas de toda a família. E aí, aquelas pessoas que buscam na bebida, na sexualidade, nos bens materiais, nunca está repleto, nunca sacia essa sede, essa fome. E aí nós podemos então ver que Jesus, ele continua ainda nos dias de hoje a ser rejeitado. Nós ouvimos então no Evangelho que nós acabamos aí de narrar de São João, João que vai então, nesse discurso intitulado de O Pão da Vida, Jesus vai dizer: Eu sou o pão da vida. Quem come, quem vem a mim, melhor dizendo, não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. E Jesus vai dizer: Olha, eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. E quantas pessoas veem Jesus, mas não acreditam, ou fingem que veem, mas que não acreditam, preferem continuar na sua vida, com o perdão da palavra, medíocre, que só destrói o ser humano. E aí nós podemos então, continuando a nossa reflexão, Jesus vai dizer que a vontade do Pai é que Ele então salve a todos. E a salvação nos vem por Jesus Cristo. É nele que está, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele está a salvação, nele está a vida. Então não há outro caminho a seguir, somente Jesus. E nós, então, enquanto discípulos missionários do Senhor, fazemos a experiência do anúncio. E a igreja hoje nos convida a poder voltar à igreja primitiva, que nós estamos ouvindo decorrer desse tempo pascal, que é o anúncio do querigma, ou seja, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, um Deus que nos ama a tal ponto de entregar a sua vida por amor a cada um de nós. Não olhando para os nossos pecados, não olhando para as nossas misérias. Esse é o conteúdo do anúncio que nós então somos chamados a levar às pessoas. Não
levar um Deus que pune, castiga, um Deus que, então, se a pessoa não se converter, vai fazer com que a pessoa pereça no inferno. Não é esse Deus que nós devemos apresentar, mas um Deus que é misericórdia, que nos convida a poder, então, mudar de vida e nos dá sempre, a cada amanhecer, essa nova chance. É esse Deus que nós somos, então, convidados a anunciar, esse Deus que Jesus, então, veio revelar. E o Evangelho finaliza dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade dele é que eu salve todo mundo. E quem vê a mim, crê em mim, esse terá vida, e eu ressuscitarei no último dia. Então é assim que a ressurreição do Senhor nos alcança na nossa vida. Nós vamos então experimentando essa ressurreição a cada dia, na medida que nós vamos então buscando e vivendo essa vida nova, a qual o Senhor chama a cada um de nós. E por falar em anúncio, a primeira leitura de hoje, extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja então agora começa a se dispersar, começa a perseguição contra a comunidade dos cristãos. E é interessante porque muitos olham para esse fato como sendo negativo, e não foi. Olha só o que Lucas vai dizer. Com exceção dos apóstolos, todos os demais fugiram. E ali o que acontece? Esses que vão então fugindo, que dispersam, eles vão anunciando a palavra de Deus, anunciando Jesus Cristo, o ressuscitado. E muitos então vão acolhendo essa boa nova e vão também se convertendo. Percebe como é interessante a maneira como nós nos colocamos diante de um problema? Muitas pessoas, diante das dificuldades, das perseguições, vão então cruzar os braços e ficar reclamando, e não enxerguem, não compreendem que esses fatos podem ser positivos para a nossa igreja, como foi na época dos apóstolos. Começaram a anunciar o Evangelho. Então a palavra de Deus sai de Jerusalém, o anúncio sai de Jerusalém e agora vai para todas as cidades vizinhas. E ali vai crescendo cada vez mais o número de cristãos. Então ser cristão é isso, é transformar aquilo que aparentemente é uma desgraça em graça. Porque não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz. Olha só, a primeira leitura continua dizendo que aqueles que então vão anunciando, vão pregando, vão realizando também sinais, curas, milagres, libertações, a ponto dos demônios gritarem. Então é Deus que está junto à sua igreja, é o Espírito Santo que conduz essa mesma igreja e que nos capacita com seus dons para que nós sejamos instrumentos, canais da graça do Senhor. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós poderemos então, com o salmista de hoje, aclamar esse Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamar a Deus diante de todas as circunstâncias, no momento em que nós despertamos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela nova oportunidade de poder reconstruir a nova história. Se o seu dia anterior não foi tão bom, deixe para trás. Olhe aquilo que então precisa ser mudado, para que você não continue no erro, e se lance para a frente. Peça ao Senhor que te dê força para construir uma nova história. Deve ser assim a nossa vida. Transformar tudo aquilo que aparentemente é morte. Deixar que a ressurreição de Cristo nos dê vida nova. E assim poderemos então testemunhar com a nossa vida esse Deus que está vivo e presente no meio de nós, como fizeram os apóstolos e toda a comunidade que se dispersou e anunciando, levando esse Deus de amor, de bondade e misericórdia. Que possamos então, meus queridos amados irmãos, animados na fé, sustentados na caridade, que nós possamos então anunciar esse Deus que quer alcançar os corações de todos aqueles que estão dispersos no mundo. Porque Jesus, ele veio, ele cumpriu a sua missão, nos apontou o caminho. Agora compete a cada um de nós, batizados e batizadas, assumir a nossa missão de podermos tornar o nome de Cristo conhecido a todos aqueles que se encontram dispersos no mundo de hoje, dispersos nas drogas, na sexualidade,
no consumo de bens, em todo aquilo que tira Deus do centro de nossa vida. Que nós possamos, então, começando por nossas famílias, transformar toda essa nossa realidade para que possamos construir um mundo de amor, um mundo de paz, um mundo de fraternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu agradeço a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, que se inscreveu em nosso canal. Mais de 1.336 inscritos. Que alegria! Não sou merecedor, não sou digno, sou apenas instrumento do canal da graça do Senhor e conto com a sua ajuda. Você é meu parceiro, você é meu irmão, que também assumiu comigo essa missão de evangelizar através do canal de YouTube. E conto então com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa nossa família. E vamos então evangelizar. É preciso fazer a nossa parte, fazer com que o Evangelho de Cristo possa alcançar os corações de toda a humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, espero por você.